eu sou o consultor Douglas Oliveira, do setor contábil da CPA, e o assunto de hoje são os regimes de apuração do PIS/PASEP e da COFINS. No âmbito dessas contribuições, nós temos a possibilidade de apuração de duas formas principais, que são o regime de apuração cumulativa e o regime de apuração não cumulativa. Cada um desses possuirá regras próprias e alíquotas específicas. O regime cumulativo, ele é o regime pelo qual há a tributação das contribuições sobre a receita bruta da empresa, né, o faturamento, com alíquotas que vão ser menores em relação ao regime não cumulativo. Contudo, apesar da alíquota menor, nós não vamos ter a possibilidade de apropriação de crédito sobre as despesas da empresa que estariam sujeitas às contribuições. Nesse caso, as alíquotas são de 0,65% para o PIS/PASEP e 3% para a COFINS. Por outro lado, nós vamos ter o regime não cumulativo, que nesse caso nós vamos ter a tributação sobre o total das receitas da empresa. Então, além da receita bruta, nós vamos ter a tributação também sobre as demais receitas, inclusive as receitas financeiras. Nesse caso, ainda que a alíquota seja maior, nós vamos ter a possibilidade de apropriação dos créditos em compensação, né? Então, nesse caso do regime não cumulativo, nós vamos ter as alíquotas de 1,65% para o PIS/PASEP e 7,6% para a COFINS. Nesse caso, também vale ressaltar que as receitas financeiras terão alíquota de 0,65% e 4%, respectivamente. Nesse caso, também, nós vamos ter a possibilidade de apropriação de créditos, como já mencionamos, mas esses créditos vão ser relacionados aos insumos utilizados na produção ou fabricação de bens, às aquisições de bens para revenda e também nas despesas para aquisição de bens do ativo imobilizado e na utilização na produção de bens, prestação de serviços ou locação para terceiros. Então, tudo isso aqui pode gerar direito a crédito para você no regime não cumulativo. A regra geral para a aplicação de cada regime vai se dar por meio do regime de tributação da empresa, né, pelo regime tributário. Via de regra, nós vamos ter, então, lucro presumido enquadrada pelo regime cumulativo de forma obrigatória, enquanto as empresas do lucro real estarão no regime não cumulativo. Contudo, nós temos uma exceção para essa regra, que é trazida lá no artigo 126 da Instrução Normativa 2121 de 2020, que estabelece que alguns serviços, a receita deles vai estar obrigada ao regime cumulativo. Então, ainda que a empresa seja optante pelo lucro real, ela vai ter que tributar a receita decorrente desse serviço por meio do regime cumulativo. Então, nesse caso, nós vamos ter a criação do chamado regime misto, em que a empresa é cumulativa e não cumulativa ao mesmo tempo. Alguns exemplos desses serviços são os serviços de execução de obras de construção civil e as receitas de atividades hospitalares. Por fim, também cumpre ressaltar que, no caso do regime misto, somente gerará direito à apropriação de crédito as receitas decorrentes do regime não cumulativo. Então, como a empresa é o regime misto, as atividades que não estão listadas naquele artigo 126 ainda continuam sendo tributadas com todas as regras do regime não cumulativo, enquanto as atividades que estão listadas sofrem a tributação pelo regime cumulativo e não geram direito a crédito. Certo? Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.